noite! Hoje, 11 de setembro de 2001, o Jornal Advogatas tem uma reportagem inédita. Eram 8h45 da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião comercial e com passageiros atingiu uma das torres do World Trade Center, em Nova York. Um acidente tão inimaginável que o mundo inteiro parou para ver. Mas na verdade não era um acidente. Estava começando o maior ataque terrorista de todos os tempos. Angústia, gritos de socorro e de sofrimento. O maior ataque terrorista da humanidade começou com o choque entre um avião sequestrado pouco tempo antes. 18 minutos após o primeiro choque, o segundo ocorreu. 19 homens sequestraram 4 aviões comerciais e utilizaram 2 deles para atingir as 2 torres gêmeas. O terceiro avião atingiu a sede do Pentágono, do poder americano, e o quarto caiu em um campo na Pensilvânia. Não houve sobreviventes em nenhum dos voos, e aproximadamente 3.000 pessoas morreram, incluindo os 19 sequestradores. Quem seria morto naquela posição da torre? Nós calculamos que os andares que seriam atingidos seriam 3 ou 4 andares. Devido à minha experiência nessa área, eu estava imaginando que o fogo de todo o combustível do avião atingiria os andares de cima somente. Era isso que esperávamos. Bom, eu cheguei no meu trabalho às 8 da manhã. Às 8h40 houve um estrondo. Eu não fazia ideia do que era. A primeira coisa que veio à minha mente foi uma explosão na garagem, pois há uns anos atrás um caminhão junto com uma bomba haviam explodido. Porém, o barulho era muito mais alto e o tremor foi muito mais intenso. Foi então que ocorreu meu primeiro instinto, ir para as escadas de incêndio. Quando eu cheguei lá, estavam todos desesperados, ninguém sabia o que estava acontecendo, estavam gritando, estavam chorando. Haviam pessoas que estavam subindo, pois também não sabiam o que fazer. Eu trabalhava no 11º andar e eu não sei quanto tempo eu levei para chegar ao térreo. Sei que no meio do caminho haviam pessoas dizendo que um avião havia colidido com o prédio. Foi então, quando eu cheguei no térreo, que haviam vozes e pessoas chorando e cinzas, as fiações estavam todas aparecendo, eu não conseguia enxergar, os meus olhos ardiam e foi então que eu ouvi um segundo estrondo. Eu fiquei muito desesperada. Foi então que as pessoas começaram a dizer que um segundo avião havia colidido com a Torre Sul. Nesse momento foi que eu realmente percebi que não era uma simples colisão de avião, era na verdade um atentado terrorista, um dos mais terríveis que já aconteceu. Então, nesse momento, quando eu me toquei, eu já estava em estado de choque, eu não sabia qual direção seguir e, de repente, eu escuto um dos prédios caindo. Foi então que as pessoas começaram a dizer que um segundo avião havia colidido com a Torre Sul. Nesse momento foi que eu realmente percebi que não era uma simples colisão de avião, era na verdade um atentado terrorista, um dos mais terríveis que já aconteceu. Então, nesse momento, quando eu me toquei, eu já estava em estado de choque, eu não sabia qual direção seguir e, de repente, eu escuto um dos prédios caindo. Foi então que eu me toquei que eu já estava numa distância grande do local, do prédio, e eram só cinzas, estavam todos correndo, e então, um dia que começou totalmente ensolarado às 8 da manhã, de repente se tornou noite. Eu estou em Nova York, a passeio, e por volta das 8h40 da manhã eu estava passando pelo World Trade Center. E foi quando eu ouvi um estrondo, um barulho altíssimo e fumaça em uma das torres. E eu parei para entender o que estava se passando, assim como muitas outras pessoas fizeram. E eu notei as pessoas saindo da primeira torre, correndo. E essas pessoas que haviam saído estavam parando na calçada, como se fosse um imprevisto temporário, algo passageiro. E eu tentei perguntar e me informar
para saber o que estava se passando, mas ninguém sabia ao certo. As pessoas tinham teorias e palpites, mas ninguém realmente sabia o que estava acontecendo. Ninguém estava entendendo. E alguns minutos depois, um avião se chocou com a segunda torre. E houve outro estrondo, uma explosão, fumaça, fogo. E a torre começou a cair. E foi aí que as pessoas começaram a perceber que não era um acidente, que não era um imprevisto temporário, que era um ataque. E as pessoas que haviam parado na calçada começaram a correr. Todo mundo começou a correr e as pessoas começaram a entrar em pânico. E foi caos. Eu vi os destroços das torres e do avião no chão. Eu vi corpos no chão, vi gente sendo pisoteada, pessoas pulando janelas das torres para tentar escapar. E os policiais começaram a chegar, e os bombeiros, e ambulâncias, e todo mundo havia entrado em pânico, pessoas chorando, gritando, todos correndo para tentarem se salvar. E foi aí que eu comecei a correr, para tentar me salvar também. Essas foram cenas do atentado terrorista que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas. Nós, Advogatas News, trouxemos essa retrospectiva pela importância do assunto. Terrorismo hoje se alastra no meio virtual além do real, atingindo cada vez mais pessoas. Esse é incentivado por uma discriminação, preconceito, tanto racial, quanto cultural, quanto religioso. Dentre outros vários motivos, podemos ver que o terrorismo não se acaba. Dia 25 de março deste ano, ocorreu um ataque do Boko Haram à cidade de Chad. E, não muito distante, o Estado Islâmico fez um atentado contra as minorias religiosas da região. Nós trazemos a importância, pois é um assunto que perdura até os dias de hoje e precisa ser tratado. Podemos ver que as raízes, independente de onde venham, precisam ser cortadas. A forma mais plausível é ajudando no combate. Por exemplo, guerra da Síria e conflito da Palestina precisam de recursos para serem acabados e isso deve ser provido. Agradecemos a sua atenção e tenham todos um bom dia.